Iniciar gravação, minimizei. Tá, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de física, que é o segundo ano. Estamos ainda falando sobre calor, né? Ainda falando sobre calorimetria. Calorimetria, tá? Que é uma parte de disciplina da termodinâmica. A termodinâmica, gente, é uma área da física, é um ramo da física que vai estudar as formas de calor e as suas interações, as trocas de calor que um corpo pode ter com o outro, tá? Isso é a termodinâmica. Termodinâmica é algo, gente, bastante avançado. Os estudos em termodinâmica, eles mostram a urgência de se estudar física cada vez mais. Foi na termodinâmica, gente, que nós descobrimos uma porção de coisas da física moderna. Foi na termodinâmica que a gente conseguiu ver que várias leis postuladas da mecânica clássica, como leis como algumas formas de calcular energia, como várias leis que se encaixavam no nosso dia a dia aqui, não funcionavam na termodinâmica. Isso não funcionava quando eu tinha alguns elementos funcionando na termodinâmica. Quando você pensava nos átomos vibrando, nas moléculas vibrando. Quando a gente pensa nesse tipo de situação, em átomos e moléculas, aí a gente criou, a gente não, né? A física fez o papel de criar a mecânica quântica, né? A mecânica quântica hoje, bom, se a gente pegasse a época dos nossos pais ou avós, né? Eu não sei quantos anos tem os pais de vocês, mas o meu pai tem 65 anos. E a física que ele estudou, basicamente, eram as leis de Newton, tá? Um pouquinho mais avançado, mas nada demais. E cabe a gente lembrar que o avanço da física ela se deu mesmo no século XX. A partir de 1900 até hoje. Essa evolução ela aconteceu muito, muito rápida. Então, assim, quem estuda física hoje, só leis de Newton ali, basicão, tá com a física desatualizada. Hoje em dia, os estudos da física são muito mais avançados, tá? São os estudos sobre corpos negros, sobre radiação de corpo negro também, um monte de estudo interessante, né? Bom, gente, vamos lá. Essa questão a gente já fez, né? Agora vamos lá, vamos resolver mais um pouquinho de questões. E aí a gente vai estudando como é que funciona potência, né? Já vou até anotar aqui que hoje a aula é sobre potência de uma fonte térmica, né? Na verdade, não é aula sobre isso. Hoje é resolução de exercícios, que a aula a gente teve ontem, né? Potência de uma fonte térmica. Mas aí eu vou relembrar aqui, como relembrar é viver. Potência quer dizer o quanto uma fonte ela emite ou consome energia térmica num determinado tempo, tá? Isso é a potência. Quando alguém diz que o motor de um carro é muito potente, ele está dizendo que aquele carro fornece certa quantidade de energia num espaço de tempo pequeno. Então isso faz com que a gente diga a potência dele é grande. Porque a definição matemática de potência é igual a potência é igual a energia por tempo, dividido pelo tempo. Só que você não pode esquecer não, gente. A definição de potência, você tem que ter ela aí para sempre. Ela é energia por tempo, e qualquer potência é energia por tempo. No nosso caso, como nós estamos trabalhando com fontes térmicas, então como é que eu faço para calcular a energia térmica de um corpo, né? Bom, a energia térmica de um corpo é igual a
M vezes C vezes delta Tzão, tá? Dividido pelo delta Tzinho, né? Então, MC delta Tzão dividido por delta Tzinho. Quem que é esse cara aqui em cima mesmo? Bom, esse cara aqui, ó, é o que nós chamamos de Q. É o calor, tá? É o calor Q. É assim que a gente lê, tá? E aí tinha a formulinha aí, né? Que macete. Bom, já relembramos tudo da aula passada em 1 segundo. Vamos resolver os exercícios aí. Então vamos lá. Eu dei bom dia pra vocês? Acho que não, Professor, né? professor. Oi? Pois não. Aceita o Lorenzo aí, que ele tá pedindo pra entrar. Desculpa, não tinha visto a solicitação dele. Normalmente eu escuto, esse aqui eu não escutei, vou aumentar aqui o volume. Então, gente, eu acho que eu não falei isso, então, ó, muito bom dia a todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Que tenham tido uma boa semana. Já praticamente acabou a semana, né? Nossa última aula dessa semana comigo, então vamos lá resolver exercícios, ficar bem ligeiro. Então, pelo fato de serem práticos, aquecedores elétricos de imersão são muito utilizados nos mais diversos laboratórios. Um desses aquecedores, cuja potência útil é de 250 watts, é imerso num recipiente adiabático contendo 500 ml de água, tá? 500 gramas de água, a 25 graus Celsius. E ele é ligado durante 7 minutos, tá bom? E aí ele diz ainda uma informação, ó. O calor sensível da água, o calor específico da água é 1 grama caloria grau Celsius, né? Opa, 1 caloria por grama grau Celsius. E o equivalente mecânico do calor vale 4,2 joules por caloria. Quando ele fala equivalente mecânico, gente, só quer dizer o seguinte: para transformar joule em caloria, tá? Mas isso não precisava ter aqui, tipo, se não tivesse, vem aqui no Googlezinho e coloca, ó, calorias para joules. E aí ele já vai mostrar de cara, ó, 1 caloria é 4,81 joules, tá? Então ele arredondou lá no nosso exercício, ele arredondou, ó, o Lourenço, bom dia Lourenço também, tá? Então ele arredondou para 4,2. Vocês entenderam o que ele colocou? Colocou a fonte térmica dentro da água, tá? Essa água que não vai trocar calor com o meio externo, beleza? E aqui estava 25 graus Celsius e ele colocou ela 7 minutos lá dentro. Ó, questão da VUNESP, tá? VUNESP, gente, faz muito isso, né? E aí ele fala, determine a temperatura final da água atingida. Bom, vamos lá resolver, sem olhar a resolução por enquanto. Se a gente errar, a gente dá uma coladinha na resolução, mas eu creio que a gente vai sair ileso dessa, né? A gente dá aquela colada na resolução nas questões que estão mal formuladas, né? Tem questão que está errada, tem questão... Tivemos uma questão aí semana passada que a água poderia ser aquecida até 120 graus sem que ela se transformasse em vapor. E o enunciado não falava muito isso, né? Então, vamos ver. Pessoal, então tá aí, ó, exercício 2, né? Exercício resolvido 2. Vamos lá para você aprender como é que funciona a potência. Gente, olha só, a potência do aparelho, P, ela vale 250 watts. Gente, 250 watts. Eu te ensinei ontem o que era watt. Watt, gente, era uma unidade de potência, porque ela relacionava energia e tempo. Então, watt é a mesma coisa que 250 joules a cada segundo, tá? 250 joules a cada segundo. Beleza? Tá bom. Tá. Mas, gente, ele diz também que nós teremos... Ele quer saber a temperatura final da água. Então, ele disse que ele vai colocar isso, ó, ligado por 7 minutos. Galera, vamos fazer uma regra de 3 aqui? Vocês enxergam a regra de 3 de primeira? Sim? De olhar e falar, ora teacher, se eu tenho 250 joules
a cada segundo, então, ou seja, se a minha fonte térmica ela fornece a água 250 joules de energia a cada segundinho, bom, em 7 minutos basta eu fazer uma regrita de 3, tá? Regra de 3. Eu tinha um professor, gente, enquanto eu escrevo aqui, contar, não é uma piada não, mas eu tinha um professor que ele, de física, que ele ficava zoando os químicos, né? Ele falava que a química inteira se resumia à regra de 3. E vocês vão reparar nas aulas de química o quanto a gente usa regra de 3 na química, né? Então, ele zoava, ele falava, gente, fazer faculdade de química é 5 anos fazendo regra de 3. Meio injusto, né? Mas era engraçado. Fala isso pro Vone, tá? Professor Vone, o pessoal tá comentando aí que química é somente regra de 3? Ó, 1 joule, gente, foi adquirido em 1 segundo. Então, em quantos segundos? Bom, 7 minutos vezes 60, né? 7 minutos vezes 60, eu vou ter quantos segundos, né? 7 vezes 6, 42, não é isso? Então, ó, 420 segundos, tá bom? 420 segundos, vai quanto de energia para fornecer lá? Eu vou chamar de E, tá? Pra gente parar com aquele padrão do X. Então, ó, basta a gente fazer a multiplicação cruzada, beleza? Vamos fazer essa conta aí, ó. Faz aí, ó, 250 vezes 420. Essa conta, gente, dá 105 mil. Então, ó, a energia foi 105 mil joules. Entenderam como é que faz para pensar na potência? 105 mil joules. Galera, se essa é toda a energia que eu mandei para o meu sistema, bom, agora eu consigo pegar essa energia e igualar ao quimacete, porque essa energia é a energia térmica, é a energia do Qzão. E aí eu tenho a massa de água, tenho o calor específico, só vai ficar o ΔT para incógnita. Porém, esse exercício é um exercício muito fácil de errar. Por quê? Olha só, ele me dá o calor específico sensível da água em calorias por grama grau Celsius. E ele pede e a potência watt, né, é joule por segundo. Então a gente vai ter, ó, esse Czinho do quimacete, ele está em calorias. E a nossa energia está em joule. Então eu não posso igualar essa energia ao quimacete. Eu primeiro tenho que transformá-la. E aí como é que faz para transformar? Bom, como é que faz para transformar? É mais uma regra de 3. Não é isso? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. 4,2 joules equivalem a 1 caloria. 4,2 joules equivale a 1 caloria, não é? Então, 105 mil joules vão valer X. Tá? X calorias. E aí, gente, bota a multiplicação cruzada de novo. Essa conta vai dar 105 mil joules dividido por 4,2, tá? E aí, então, daqui, deixa eu diminuir aqui rapidinho para ficar melhor, ó. 1 caloria e aqui X. Daqui eu consigo descobrir quantas calorias eu precisava. Então, ó. Perdão. Então, gente, eu tenho 105 mil dividido por 4,2. Isso dá 25 mil. Ui, gente, desculpa. Peraí.
Nossa, gente, desculpa aí, viu? Nossa, meu nariz tá escorrendo. Ou como diria um camarada meu, escorregando. Segura, né? Então, gente, 25 mil calorias. Agora, gente, olha só. Eu já sei que a minha fonte térmica, ela forneceu 25 mil calorias para minha água. Ah, gente, então agora ficou tranquilo. Qual é o calor fornecido? O que fornecido é... Putz, aqui é difícil de escrever. 25 mil. Ó, o que fornecido é 25 mil. Só que isso é igual a MC delta T. MC delta T. Deixa eu fazer mais para trás para escrever a formulinha. Então, gente, ó, aqui embaixo você tem que o calor fornecido, ó, vale 25 mil calorias. Ixi, aqui vai aparecer um 26. Deixa eu apagar aqui, ó. Piorou. 25 mil calorias. E isso é igual a MC delta Tzão. MC delta Tzão. Beleza? Agora, gente, lembra aí, ó. Isso é igual a quem? Bom, olha a massa. A massa é em gramas. Era 500 gramas de água, ó. 500 gramas de água vezes 1, que é o Czinho, vezes o delta Tzão. Beleza? Então faz aí, ó, 25 dividido por 5 dá 5. Os dois zeros você corta. Ó, esse 500 está multiplicando, vai passar dividindo 25 mil, né? Então, ó, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. 25 dividido por 5 dá 5. Com o zero que sobrou, dá 50 graus, tá? Então, daqui eu tenho que o meu delta Tzão vale 50 graus. Mas não é isso que ele perguntou. Ele não perguntou qual é a variação de temperatura, né? Ele perguntou pra gente qual a temperatura final da água. Se a temperatura já estava a 25 e o delta T ficou 50 graus, então a temperatura final da água é igual a 75 graus Celsius. Beleza? E aí sim a gente tem a resposta. Tá bom? Ó, gente, esse exercício relativamente fácil, mas é um bom exercício assim pra gente fazer na prova. É um bom exercício para treinar, viu? Porque ele envolve vários conhecimentos de potência. Ele envolve regra de 3, você saber identificar. Ele envolve transformação de unidades. E ele envolve o que macete também, tá? Bem legal esse exercício aí. Vamos só conferir, ó. Resposta 75 graus. Demos sorte, hein? Acertamos, hein? Demos sorte nessa aí, tá? Bom, vamos lá. Vamos ler a 3 aqui, ó. Cadê a 3? Tá aqui, ó. Ixi, espera lá, que a 3 já tá na resolução aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Vocês são honestos, né? Pessoal, sejam francos comigo aqui. Vocês aí, Antônio, Eduarda. Uma questão como essa da lousa, assim, é muito difícil ou é suave? Ah, professor, essa daí vai suave. Vocês conseguiram entender? Ah, eu coloquei uma fonte térmica dentro da água por tanto tempo, eu tinha tanto de massa de água. Qual a temperatura final? Conseguem desenrolar essa sozinhos, talvez? Semana que vem? O que vocês acham? Conversa comigo. Não é muito fácil não, o Murilo falou. Mais ou menos. Gostei. Eu queria ouvir isso. Eu queria ouvir a sinceridade. Sabe por quê? Eu sou um professor provocador. Eu piso no calo dos meus alunos. Então, direto, eu vou sacanear você. Eu vou falar assim, gente, isso aqui não é super fácil, né? Vamos tranquilo, porque isso é fácil. Mas no fundo, eu sei que lá no fundo não é nada fácil. Que não tem nada tranquilo. Só que eu não posso desesperar os meus alunos. Chegar pro meu aluno e falar, galera, essa matéria é impossível, ninguém vai aprender o negócio, ninguém vai saber nada. Não dá pra eu falar isso, né? Pessoal, isso aqui, ó, desiste, que não vai dar. Não, eu quero incentivar vocês e às vezes vou pisar no calo de vocês, assim, ó, tá? Pra colocar vocês lá pra cima. Mas, gente, essa é uma questão
muito padrão, essa que tá na lousa. Ela cai bastante mesmo, não nas minhas provas, cai nos vestibulares, cai em todo lugar, tá? Muitas questões dela, muitas dessas questões, elas ainda vão ter um passo a mais, que é dizer que a potência total do aparelho, a água só absorve 70%, sei lá, e aí além disso tudo você teria que pegar só 70% da potência. Por quê, gente? Nenhum aparelho tem rendimento 100%, tá? Nenhum. Todo aparelho perde um pouco de energia, tá? Nenhum aparelho tem rendimento 100%. Então, por exemplo, no seu carro, né, ou na sua moto, ou em qualquer aparelho que exija um motor, esse motor ele consome energia, tá? Ele então consome energia oriunda da queima do combustível e ele transforma em motor, em energia cinética, né? Em energia de rotação, que por sua vez é energia cinética. Então perceba, ele transforma a queima da combustão em energia, mas ele não consegue pegar toda a energia da queima da combustão e transformar em energia cinética. Parte dela ele perde por calor, parte dela ele perde por energia sonora. Então por isso que os motores eles precisam de um sistema de resfriamento, porque eles eles perdem energia na forma de calor também. Seria bom se a gente tivesse rendimento 100%, né? Bom, vamos lá, gente, olha só. A eficiência do fogão de cozinha, nossa, casou com o que eu tava falando agora, de eficiência, né? A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico a seguir mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão, tá? Então, olha só, quando ele fala eficiência, ele quer dizer o seguinte: a energia produzida pela queima dos combustíveis, só parte dela consegue ser utilizada pelos alimentos, tá? Só parte delas conseguem, o alimento absorver aquela energia. Então olha aqui o fogão a lenha. Então imagine que o fogão a lenha produziu 100 calorias de energia. Bom, ele só consegue ser eficiente em 30%. Então o alimento só vai receber 30%, né? O resto ele perde. O resto ele perde na forma para o ar, para o calor, para o meio ambiente, assim vai, né? Para o calor não, para o meio ambiente na forma de calor. Então vamos lá. Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta à medida que diminui o custo dos combustíveis? Bom, vamos pensar isso, né? Aumenta... Não. Gente, o que é mais barato aí? Fogão a lenha ou fogão a gás? Fogão a lenha, né, gente? Porque o fogão a lenha era algo que a gente utilizou ao longo da história. O fogão a gás hoje aí tá custando 90 pau o gás de cozinha, né? 100 conto. Fogão elétrico, então, muito mais caro, né? Então, B. À medida que passam a empregar combustíveis renováveis. Bom, gente, eu não tô achando que essa tá certa também não, né? Ele aumentou, não foi por isso, né? Vamos lá. Aproximadamente duplicando o seu valor, então... Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta aproximadamente duplicando seu valor quando substitui fogão a lenha por fogão a gás. Aproximadamente duplicando seu valor. Vamos ver. D. Duplicando seu valor quando se substitui fogão a gás por fogão elétrico. Também não gostei dessa. E letra E. Quando são utilizados combustíveis sólidos? Não, letra E não pode ser, né? Porque fogão a gás não é sólido, tá? Não faz sentido. Gente, pra mim parece aqui que o mais correto é a letra C, né? Porque o fogão a lenha, ele tá ali em torno de 28, 29. E aí quando substituo por fogão a gás, ele tá ali em torno do 57, 50, mais ou menos isso, né?
Mais ou menos isso. Então, para mim, alternativa C. Alternativa C, né? É isso, né? Beleza? Mais ou menos isso. Bom, essa questão tranquila, né? Agora vamos ver essas aqui. Ó, tem de gráfico essa aqui. VUNESP também, ó. Vai lendo ela aí, gente, que eu vou dar uma escarrada. Esse é aqui módulo 5, né? Então vamos lá. Um calorímetro A, então um medidor de calor, contendo água quente, foi conectado por meio de uma barra metálica a outro calorímetro B, contendo em seu interior água fria, tá? Em cada um desses calorímetros foi colocado um termômetro para que a temperatura fosse medida minuto em minuto durante 10 minutos. A ilustração a seguir representa o experimento. Tá vendo? Água quente e água fria. Termômetro nos dois lados. Perceba a temperatura desse bem mais elevada que a do outro, tá? E uma barra metálica ligando eles, tá? Uma barra metálica. A barra metálica, ela transmite calor, né? Então vamos lá. Considerando-se que o volume de água é igual nos dois calorímetros, a partir dos registros de temperatura, foi elaborado um gráfico que representa a temperatura dos dois calorímetros durante 10 minutos. Tá? O gráfico representa corretamente o resultado do experimento Bom, gente, a primeira coisa, o que vai acontecer com o calor nessa situação? Vai haver calor, ou seja, troca de energia térmica entre um corpo e outro? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Os corpos trocarão calor? Ah, olha, o Anthony lembrou há um tempo atrás, ó. 105 bujão, né? Já não é 90 e pouco. O último que eu comprei, gente, foi 90 e poucos reais. Aí nessa última subida aí pra 100 e pouco eu ainda não troquei o meu. Mas logo eu vou ter que trocar, tô ferrado. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro, dois corpos, eles estão aqui, um quente e um frio. Então se eu colocar eles em contato um com o outro, eles vão trocar calor. Mas aí você poderia dizer, professor, mas eles não estão em contato um com o outro. Bom, a princípio não estão. Porém, gente, eles estão ligados por uma haste metálica. E a haste metálica, gente, ela transporta calor. Ela transporta calor. Então, o que a haste metálica faz, gente? Bom, a haste metálica, ela tem todos os metais, gente. Todos não, mas 90 e tantos por cento dos metais são bons transmissores, né, de energia térmica. Todos ou não, né, a maioria deles. Então, por que os metais acontecem isso? Porque os metais têm os tais de elétrons livres. Então, quando você coloca aquele metal dentro da água quente, aquele metal ele começa a vibrar, porque as molequinhas começam a se aquecer e elas começam a vibrar. Então, olha só, se eu tenho um recipiente aqui e um outro recipiente aqui, ó, aqui com água quente e aqui com água fria, tá? Como a haste metálica está aqui dentro, o que acontece? Os elétrons da haste começam a vibrar. Vibra. Eles vibram muito, os elétrons. E aí, quando ele vibra aqui, ele vibra o vizinho dele, que vibra o vizinho dele, que vibra o vizinho dele, que vibra o vizinho, e que vai vibrando, e que vai vibrando, e que vai vibrando, e que vai vibrando. E esse calor vai sendo transportado através da haste metálica. Gente, a esse processo que eu estou indicando aqui, a gente chama de condução térmica, tá? O calor foi conduzido através desse sólido, tá? Isso é fácil de constatar, né? Pega uma barra de aço, assim, ó, de metal, e pega um fogo e coloca desse lado aqui, ó, e fica queimando desse lado, uma base de metal. Com o passar do tempo, esse calor vai esquentando o metal todo. Tá? Por isso que as panelas são feitas de metal, para que elas vão esquentando como um todo. Bom,
Resumindo aqui, pessoal, de cara, qual vai ser a alternativa que melhor representa essa situação? Eu digo, o corpo A passando calor por corpo B. Então, o corpo A perdendo temperatura e o corpo B ganhando temperatura. Pessoal, isso daqui vai acontecer até que horas esses corpos vão passar calor um para o outro? Quando que para? Liga aí o micro e fala. Eu acho que é pra quando a temperatura iguala. Exatamente, você não acha não, você tem certeza, meu garoto, mandou muito bem. Quando as temperaturas igualarem. Então, gente, ao decorrer do tempo, qual é a única alternativa que mostra que as temperaturas vão se igualar uma hora? É a C, né? É a C, é a C. Perceba que a C, ó, elas vão se encontrar ali, ó, lá na frente. Já nenhuma das outras, gente, isso vai acontecer, tá? Nenhuma das outras isso vai acontecer. Você ainda poderia até pensar um pouquinho na B, tá? Mas, ó, a melhor curva que representa é a curva C aí. Beleza? Legal essa questão, né? Essa questão de gráfico aqui também é interessante. Vamos lá, exercício 2. Em um laboratório de análises clínicas, determinado material deve ser analisado quente a uma temperatura não superior a 80 graus. Tá? Ixi, pessoal, vai ler, né? Meu nariz não tá dando prego aqui. Vou pegar um papel higiênico aqui. Pronto, pessoal, agora vai. Em um laboratório, o material não pode ser examinado se ele tiver mais quente que 80 graus, tá escrito isso aí. Uma amostra de 100 graus desse material a 20 graus Celsius, de calor específico 1 caloria por grau Celsius, é o mesmo da água, né? Então, inserta, o que é inserta, gente? Em um forno elétrico de potência útil 200 watts. Considere uma caloria equivalente a 4,2 joules e que toda a energia gerada pelo forno seja transferida para a amostra. Tá? O maior intervalo de tempo que a amostra deverá permanecer no interior do forno é... Pessoal, essa daqui é igualzinha àquela que eu fiz na lousa. Eu quero que você tente fazer ela só, agora. Agora são 8h12 aqui pelo meu relógio. Você tem até 8h15 para fazer ela, tá? Tenta fazer ela de coração. De coração e de alma. E de lápis e caneta e borracha e calculadora e régua e tudo que você quiser. Tenta fazer ela, de verdade. Se você achou que aquela outra era mais ou menos fácil, mais ou menos difícil... Tenta fazer ela também, vai ser legal. Vai ser legal, porque ela é um treino. Vocês entenderam o que está rolando ou não? Pelo menos? Qual é a situação? Vou tentar, beleza. Se esquentar muito e deixar ele esfriar, lentamente ele vai ficar mais fraco e maleável. Entendi o que o Lorenzo falou. Isso que o Lorenzo falou é até verdade para alguns materiais, né? Tipo como o aço. O aço ele perde propriedades mecânicas quando muito quente, porque você desalinha os elétrons, desalinha todos aqueles átomos que estavam bem alinhados. Então tem aços, tem vidros temperados, que quando você esquenta muito eles perdem a têmpera e perdem a resistência, sim. Mas aqui ele nem fala que material é, ó. Só tá falando que a temperatura não pode ser maior que 80 graus, tá? Professor. Oi, pois não. Eu só comentei. Mas tipo, quando você esquenta demais um metal, você destempera ele. Exato. Tipo, se você deixar ele esfriar devagarzinho. Exatamente, muito boa, muito bom. E você não pode afiar uma faca num esmeril. Porque senão você pode esquentar ele, aí dá ruim pro fio dele. Sim, mandou bem, mandou bem.
Vocês lembram do World Trade Center, gente? Vocês já eram nascidos no World Trade Center? Não. Não? Caramba, meu, vocês são jovens, hein, meu? Caramba. Então, no World Trade Center, bateu os aviões lá nas torres. Vocês sabem o que é o World Trade Center, né? Pelo menos saber o que é. As torres gêmeas lá dos Estados Unidos. Lembram? Ah, tá. Então, as torres gêmeas, os aviões bateram lá e eles, claro, causaram um abalo à estrutura, mas a estrutura ela só veio a colapso total porque quando o avião bateu ali naqueles andares, parte da estrutura começou a pegar fogo. E lá a estrutura era estrutura metálica. E aí o Lorenzo mesmo já vai poder contar o final da história. Imagine só, você tem um andar de um prédio e você tem todos os andares acima daquele prédio sendo sustentados aqueles pilares, aquelas vigas. E aí essa viga metálica, de repente, ela começa a pegar fogo, ela é incendiada. Bom, gente, não tem jeito. Aquele material ele perde resistência por pegar fogo e uma hora ele não aguenta mais. E aí o prédio implodiu, veio de cima para baixo, assim, ó. Porque um andar não aguentou de cima e aí desceu tudo o negócio. Coisa mais maluca de se ver, né? Se fosse uma cena de filme, seria lindo, tá? Mas como foi algo da vida real, é muito triste, né? Porque, porra, é muito triste, né? Não tem nem o que falar, gente. Quem em sã consciência acha que é saudável matar um monte de civil? Eu nunca serei a favor, né? Então, mas não é o tema da aula aí, né? Vamos lá, gente. O que vocês já começaram a fazer aí? Eu tô conversando demais, né? Deixa vocês fazerem. Vocês estão começando pelo cálculo do calor? Qual é o máximo de calor que aquele material pode receber? Vou encher meu canetão enquanto isso. Gente, primeira coisa que vocês deveriam fazer, não sei se vocês começaram por aí, mas é o cálculo de qual é a maior quantidade de calor que aquele corpo pode receber. A maior quantidade que ele pode receber, ó, é MC delta Tsão. E aí ele fala que a massa era 100 gramas do material, o calor específico do material era 1, e a diferença de temperatura temperatura máxima que ele pode chegar é 80. E a temperatura que ele encontrava-se era 20. E aí então, ó, a gente sabe, então, 80 menos 20 dá 60 vezes 100, 6.000 calorias, tá? 6.000 calorias, beleza? Só que vamos transformar isso em joules, porque a potência do aparelho está em joules por segundo. Então, ó, se uma caloria vale 4,2 joules, 6.000 calorias vale quanto? Multiplica por 4,18 ou 4,2. Então, vocês chegaram até aí nesse raciocínio? Por enquanto? Não? Ó, dá 25.200 joules. 25.200 joules.
é o que ele... Se ele receber 25.201 joule, ele já vai passar dos 80 graus Celsius. E aí já dá errado já o exercício. Então o limite, o máximo de calor que aquela fonte pode ficar lá dentro é quando ela fornecer isso aqui. Só que a gente sabe que a fonte, a potência da fonte, ela é 200 joules a cada segundo. 200 joules a cada segundo. Então, para ela mandar 25.200 joules, quanto tempo ela demorou? Quanto tempo ela demorou? Tá? E aí, chamei de T. Basta multiplicar em cruz. Basta multiplicar em cruz. Aqui eu omiti o 1, né? Mas eu vou colocar, ó. Beleza? Então eu tenho esse valor dividido por 200. Então eu tenho este valor aí, ó, dividido por 200. Vai dar 126 segundos, tá? 126 segundos. Isso dá o que, gente? 126 segundos. Alternativa qual? 126 segundos dá qual alternativa? É a letra D. Letra D. Letra D. Vocês perceberam que esse exercício é parecido com aquele outro, só que ele dá o processo inverso? É tipo ao contrário. Ó, alternativa D de deu certo. Beleza? Pessoal, hoje parece que passou rápido demais a aula, né? A gente não acordou direito ainda. Fizemos só, acho que... vamos ver. Fizemos 2, 3, 4, 5 exercícios só. Não, 4 exercícios só. Credo. Gente, a aula que vem eu finalizo esse módulo aqui, ó, fazendo os exercícios dos 6 e passo a tarefa. E aí a gente finaliza esses 6 e depois vai para balanço energético, tá? Balanço energético. Fechou? No balanço energético, gente, nós vamos ter continhas difíceis, hein? Aqui nós vamos ter continha difícil. Até agora era molezinha, tá? E aí já fiquem, já podem ir estudando aí, gente, os exercícios do módulo 5 e módulo 6, tá? E aí é isso, pessoal. Declaro a aula de hoje encerrada. Não posso ir para a próxima aula, não. Tá bom? Não posso invadir a próxima aula, não. Valeu, pessoal. Então, um ótimo dia para vocês aí. Obrigado. Valeu, professor. Você também. Valeu.